Fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. No caminho de catequese sobre o zelo apostólico, começamos hoje a olhar a algumas figuras que, de modos e tempos diferentes, deram testemunho exemplar do que significa paixão pelo Evangelho. E a primeira testemunha, naturalmente, é o apóstolo Paulo. A ele, gostaria de dedicar 2 catequeses. Uma breve pausa enquanto arruma o microfone do Santo Padre. A história de Paulo de Tarso é emblemática sobre este tema. No primeiro capítulo da carta aos Gálatas, assim como na narração dos Atos dos Apóstolos, podemos destacar que o seu zelo pelo Evangelho aparece após sua conversão e toma o lugar de seu precedente zelo pelo judaísmo. Era um homem zeloso pela lei de Moisés, pelo judaísmo, e depois da conversão, este zelo continua, mas para proclamar, para pregar Jesus Cristo. Um enamorado de Jesus Cristo é Paulo. Saulo, que é o primeiro nome de Paulo, era já zeloso, mas Cristo converte o seu zelo da lei ao Evangelho. O seu impulso primeiro queria destruir a igreja. Depois, ao invés, a constrói. Podemos nos perguntar: o que aconteceu? O que passa da destruição à construção? O que mudou em Paulo? Em que sentido o seu zelo, o seu impulso pela glória de Deus foi transformado? O que aconteceu ali? São Tomás de Aquino ensina que a paixão, do ponto de vista moral, não é nem boa nem má. O seu uso virtuoso a torna moralmente boa. O pecado a torna má. No caso de Paulo, aquilo que mudou não foi uma simples ideia ou uma convicção. Foi o encontro, esta palavra, foi o encontro com o Senhor ressuscitado. Não nos esqueçamos disso. Aquilo que transforma a vida é o encontro com o Senhor. Foi para Saulo o encontro com o Senhor ressuscitado que transformou todo o seu ser. A humanidade de Paulo, a sua paixão por Deus e a sua glória, não é aniquilada, mas transformada, convertida pelo Espírito Santo. O único que pode mudar os nossos corações é o Espírito Santo. E assim, para cada aspecto da sua vida. Assim como acontece na Eucaristia, o pão e o vinho não desaparecem, mas se tornam o corpo e o sangue de Cristo. O zelo de Paulo permanece, mas se torna o zelo de Cristo. Muda o sentido, mas o zelo é o mesmo. O Senhor se serve dele com a nossa humanidade, com as nossas prerrogativas e as nossas características. Mas o que muda tudo não é uma ideia, mas a vida verdadeira e própria, como diz Paulo. Se um é em Cristo, é nova criatura. Isso muda por dentro. O encontro com Jesus Cristo nos muda interiormente. Faz de você outra pessoa. As coisas velhas passaram, eis que nasceram coisas novas. Se alguém é em Cristo, é uma nova criatura. Este é o sentido de ser uma nova criatura. Tornar-se cristão não é uma maquiagem que muda o rosto, não. Ser cristão é mudar o coração. Se você é cristão de aparência, não está bem. Cristão de maquiagem não está bem. A mudança é do coração. O que aconteceu com Paulo?
A paixão pelo Evangelho não é uma questão de compreensão ou de estudos. Você pode estudar toda a teologia que quiser, você pode estudar a Bíblia, tudo o que for, e se tornar ateu ou mundano. Não é uma questão de estudo. Na história, tivemos muitos teólogos ateus. Não. Estudar é necessário, mas não gera uma nova vida de graça. Converter-se significa repercorrer a mesma experiência de queda e ressurreição que Paulo viveu e que está na origem da transfiguração do seu impulso apostólico. De fato, como disse Santo Inácio, não é o muito saber que sacia, mas as coisas que mudam interiormente, que fazem entender outra coisa, experimentar outra coisa. Pensemos em cada um de nós. Penso, eu sou religioso, tudo bem, eu rezo, sim. Eu procuro seguir os mandamentos, sim. Mas onde está Jesus na sua vida? Não, eu faço as coisas como manda a igreja. Mas Jesus, onde está? Você encontrou Jesus? Falou com Jesus? Você pega o Evangelho, fala com Jesus, você se recorda de quem é Jesus? Isto é uma coisa que nos falta muitas vezes. Um cristianismo, não digo sem Jesus, mas um cristianismo com um Jesus abstrato. Não, Jesus como entrou em sua vida? Como entrou na vida de Paula? Quando Jesus entra na vida, muda tudo. Muitas vezes ouvimos comentários sobre as pessoas, mas olhe para aquele que era um desgraçado, e agora uma pessoa boa, um homem bom, uma mulher boa, encontrou Jesus. A sua vida, que é cristã, mudou? Não, mais ou menos, sim, faço assim. Não. Se Jesus não entrou na sua vida, não mudou. Você pode ser cristão por fora. Não. Deve entrar Jesus. Isso que muda a vida, e foi isso que aconteceu com Paulo, encontrar Jesus. E por isso, Paulo dizia, o amor de Cristo nos impulsiona, aquilo que nos leva adiante. O mesmo aconteceu com todos os santos, que quando encontraram Jesus, seguem adiante. Podemos fazer uma ulterior reflexão sobre a mudança que se dá em Paulo, o qual de perseguidor se torna apóstolo de Cristo. Percebemos que nele se verifica uma espécie de paradoxo. De fato, enquanto ele se considera justo diante de Deus, então se sente autorizado a perseguir, a prender e até mesmo a matar, como no caso de Estevão. Mas quando iluminado pelo Senhor, ressuscitado, descobre ter sido um blasfemador e um violento. Então, ele diz assim de si mesmo, fui um blasfemador, um violento. Então começa a ser verdadeiramente capaz de amar. E este é o caminho. Se cada um de nós, eu agradeço, Senhor, porque sou uma pessoa boa, porque faço coisas boas, não cometo grandes pecados. Essa não é uma boa estrada. É uma estrada de autossuficiência. É uma estrada que não justifica você, que faz você ficar com o nariz empinado. Um católico elegante. Um católico elegante. Não é um católico santo. É elegante. O verdadeiro católico, o verdadeiro cristão, é aquele que recebe Jesus dentro, que muda o coração. Essa é a pergunta que faço a cada um de vocês hoje. O que significa Jesus para mim? Deixei Jesus entrar no coração ou somente o mantenho ao alcance da mão, mas que não entre tanto? Deixei-me mudar por Ele, transformar por Ele, ou somente Jesus na ideia, uma teologia que segue adiante? Este é o zelo. Quando alguém encontra Jesus, sente o fogo, como Paulo, em pregar Jesus, anunciar Jesus, ajudar as pessoas a fazer coisas boas. Quando a pessoa encontra a ideia de Jesus, permanece um ideólogo do cristianismo. Isso não justifica. Justifica somente Jesus. Se você o encontrou e lhe abriu a porta do coração, a ideia de Jesus não justifica a pessoa. Que o Senhor nos ajude
a encontrar Jesus, a encontrar Jesus. E que este Jesus, interiormente, a partir de dentro, nos transforme a vida e nos ajude a mudar os outros. Muito obrigado.